Mateus capítulo 21. Deus é bom? Sexta-feira, dia de morte. Sábado, dia de silêncio. Domingo, dia de ressurreição. Celebração, né, Juninho? E eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 21, quero falar um pouco disso. Toda a canção hoje, ela foi voltada a este dia. Então, muito do que nós cantamos é o que vamos falar com você. E eu quero compartilhar Mateus capítulo 21, no seu versículo 5. Mateus 21, verso 5. A palavra do Senhor diz assim: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Amém? 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 A Bíblia, ela é completa por si só. E agora, vamos lá comigo para você entender, para o livro de Zacarias. Zacarias. Porque, irmão, a Bíblia, Jesus, ele veio para cumprir, não para inventar história. Jesus, ele veio para cumprir aquilo que já estava escrito ao seu respeito. Zacarias capítulo 9, versículo 9, fala bem assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumento, filho de jumenta. Amém? Pode soltar o fundo. Percebe então que eu li com vocês Mateus capítulo 21. E agora a gente volta muitos anos para trás para nós lermos com vocês Zacarias. O que Jesus vai vivenciar, queridos, é tudo aquilo que já estava escrito sobre ele. Agora, vem comigo também para o texto de Salmos capítulo 118. Salmo 118, versículo 24. Vamos lá. Tudo o que Jesus veio para transmitir, para compartilhar, já estava escrito sobre ele. Salmos capítulo 118, versículo 4. O Salmo 118 é um salmo messiânico. E o versículo 24 fala bem assim, ó: Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Novamente eu li com você um texto de muito tempo atrás. Jesus não teve uma conversa com Davi, Vinícius. Mas Davi, quando faz essa declaração, Kaique, ele já está trazendo algo sobre a nossa vida, sobre Cristo que viria depois de muitos anos. Esse salmo já estava apontando, Renan, para Cristo. Assim como o salmista estava apontando para o Cristo, Zacarias também estava apontando para o Cristo. Você percebe que é o mesmo texto, é a mesma fala, é a mesma escrita. E quando Jesus vem, ele vem para cumprir aquilo que já está declarado e escrito sobre ele. O salmista, ele fala que todos os nossos dias foram escritos no seu livro. Não sei se você sabia, mas há uma biografia ao seu respeito. Irmão, e a melhor coisa é você viver a biografia que já está escrita ao seu respeito e deixar de escrever a sua história. Vou escrever a minha história. Irmão, eu não quero escrever a minha história.
Eu quero viver a história que já está escrita por Deus sobre a minha vida. Então não quero inventar moda. Deus tem algo comigo, Priscila, e eu quero viver aquilo que já está escrito. E nós falamos há um tempo atrás, se não me engano, no ano passado, na série sobre justamente o nosso propósito de vida, que como saber qual é o nosso propósito de vida, perguntando àquele que nos fez, aquele que nos criou. Então Jesus, ele vem para realizar aquilo que já estava escrito sobre ele, e é maravilhoso, irmão, ler isso. E até não choca, por quê? Vamos lá. Ele chega para os discípulos e fala: gente, prepara o jumentinho. Vamos ver se eu acho algum jumentinho aqui hoje. Estou brincando. Prepara o jumentinho, por quê? Porque está chegando o tempo. Está escrito ao meu respeito, eu preciso viver isso. Eles prepararam o jumentinho, Jesus vem e senta em cima do jumentinho, simbolizando a simplicidade, humildade e paz. Chegar montado a um cavalo é como chegar preparado para uma guerra, para uma batalha. Por isso Jesus não pega um cavalo, porque cavalo representa o poder, cavalo representa a guerra, cavalo representa alguém que está disposto a lutar. E Jesus então pede um jumentinho para trazer para aquele ambiente paz, para trazer para aquele ambiente simplicidade, para trazer para aquele ambiente humildade. Se o cavalo vai representar esta guerra, ele vai dizer: eu não vou usar o cavalo para representar a guerra, eu vou usar um jumentinho para dizer que eu estou entrando para trazer paz. Amém? Ah, tá. Então ele vem montado num jumentinho, irmão. E seria lindo montar um cavalo bonito, como a Marcela montou. Eu montei no dia aqui do ano passado, do Natal, foi maravilhoso. É que eu não arrumei o jumento para o culto de hoje, mas tudo bem. E quando Jesus está vindo montado naquele jumentinho, todas as pessoas, todos os discípulos que estavam naquele lugar, começaram a jogar vestes, e criaram um caminho de vestes para que Jesus passasse por cima. Começaram a pegar folhas e lançá-las ao chão. E Jesus novamente então está passando em cima daqueles panos. Jesus está passando em cima daquelas folhas. E não só isso, irmão Gilberto. O povo está gritando: bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana. Não é Hosana e nem Rosana e nem Susana. É Hosana, e ele está declarando, ele está gritando. E o que significa Hosana? Ou Roshaná? Significa salva-nos. Salva-nos. E todo aquele povo então, quando vê o Messias entrando por aquele lugar, todos eles estão gritando: salva a gente, salva a gente, salva a gente. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Irmão, e há uma declaração, e todas aquelas pessoas têm o mesmo grito. O ambiente, quem já se casou, né? Não tem aquele caminho do tapete preparado, sim ou não? Vermelho, verde. Eu nem sabia que tinha verde, na verdade, sabia, irmão? Eu já tinha visto tapete branco e vermelho. No verde eu vi aqui no casamento da Bia, do pastor Paulo. Nem sabia que tinha verde, nem sabia que ela era parmeirense também. Aí nós fizemos o casamento dela. E é tão bonito você passar por cima de um tapete. Você se sente. E Jesus está passando por aquele tapete de roupas, por aquele tapete de folhas. E não só basta isso, as pessoas estão dizendo: bendito é o que vem. Por exemplo, ó, eu vou passar por vocês, e vocês vão falar a mesma frase: bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Vamos lá. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Irmão, se fosse um de nós lá, eu falei assim: obrigado, gente. Não tira selfies, não. Obrigado. Não precisa, não, calma. É um ambiente que todo mundo está declarando, ó. Além de dizermos bendito,
além de dizermos que tu és bendito, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana, eles declaram assim, Manana: salva-nos, nos traz socorro, nos traz livramento, montado no jumentinho, simplicidade. Mas sabe o que é incrível? Irmão, o momento de Hosana é aquele momento onde nós somos celebrados. Você já entrou em algum lugar onde você foi celebrado? Vamos lá, não é gostoso você entrar num ambiente onde você é celebrado? Chegou o Juliano, Juliano, Ivan não, Juninho, e você é celebrado. Vira chegar lá na academia, a galera, professor. Irmão, como é bacana. Quem já viveu um momento de celebração, por exemplo, eu que sou camisa 9 do meu time, quando eu chegava no time, chegou camisa 9, momento de celebração. Os pecadores torceram o nariz agora. Quando você é celebrado ao chegar no lugar, você fala: obrigado, gente, não precisava. É gostoso viver ambiente de celebração. Gente, é gostoso. Falar que você não gosta de celebrar é mentira. Que bom que você chegou, cara. Sua presença é tão gostosa. É tão bom ter você com a gente. É tão bom ter a sua presença. Que bacana que você veio. Cara, obrigado. Momento de Hosana é quando você chega em lugares onde é celebrado. Momento de Hosana é onde você chega em lugares onde você é bem-vindo. Momento de Hosana é onde as pessoas olham para você: que legal. É tão bacana. Não sei se você já viveu, mas em algum momento você vai viver, né? Eu já vivi, como eu falei, camisa 9, celebração, e você fala: uau, que bacana, que bom que eu vim, porque senão eu teria perdido isso, essa celebração. No aniversário surpresa, né? Para aqueles que já vivenciaram o aniversário surpresa, meu aniversário, e de repente chega num lugar que nem esperava, e a turma: parabéns, aquele susto, mas você fala, alguns já começavam a chorar, mas não precisava. Você está sendo celebrado por chegar no ambiente. Lembraram-se do seu aniversário, te parabenizaram, que legal. Mas e quando esquecem do seu aniversário? Passa por você: oi, tudo bem? E aí, firme e forte? Aí você está assim, por dentro: é meu aniversário, é meu aniversário, é meu aniversário. E aí, como que você está? A família também? Tá bem, tudo certinho, tá tudo certinho, maravilha, perfeito. Aí a pessoa sai, é automático, irmão. Não vai dar parabéns, não, abençoado. Se for casado, pior ainda, né? Se o marido esquecer, a mulher chegar lá e assim: bom dia, irmão, já acorda e fez: bom dia. Ele: bom dia, tudo bem? Bem, e aí? Tem nada diferente do dia de hoje? Não, que eu saiba não. Irmão, se prepare para ter que chamar o pastor para ter um momento de conciliamento, né, Priscila, né, Fábio? Irmão, é gostoso ser celebrado, mas é difícil ser esquecido. É gostoso regozijar, as pessoas se regozijar com a nossa presença. Difícil é as pessoas torcerem o nariz quando você chega. Já entrou num ambiente onde as pessoas torcem o nariz quando você chegou? Já entrou num ambiente onde as pessoas Já entrou num ambiente onde as pessoas detestaram a sua chegada? Eu já vivi cenários, irmão, que eu precisei pedir ajuda na hora do culto, para orar. Eu cheguei em ambientes, irmão, onde as pessoas me receberam na porta, Fábio, onde eu fui celebrado, e que alegria. Mas eu já cheguei em ambiente, irmão, para pregar em outra cidade, e porventura tinha alguém que era da nossa igreja, mas tinha saído depois de alguns anos. E quando eu cheguei naquele ambiente para pregar, a pessoa que estava lá, que era a ovelha nossa, algum tempo atrás, quando viu que era eu que ia pregar, e eu dobrei o joelho para orar, e depois eu ia cumprimentar a pessoa, ao levantar não encontrei a pessoa, ela foi embora só por saber que eu ia pregar. É muito gostoso sermos celebrados, mas é difícil quando nós somos rejeitados. E Jesus, ele foi celebrado. Momento de Hosana, momento maravilhoso. Mas você precisa entender que momento de Hosana passa. E os mesmos que gritaram Hosana são os que vão gritar daqui a pouco: crucifica ele. Os mesmos que estão dizendo socorre a gente, são os mesmos que vão dizer
prendam e matem ele. Jesus passa pelo seu momento de Hosana, e depois daquele momento Jesus, irmão, o Hosana de Jesus nos encanta, porque ele não se prendeu àquilo, Priscila. O Hosana de Jesus foi para se cumprir a Escritura, mas os últimos momentos de Jesus, que antecederam até mesmo a crucificação, Jesus ele começa a nos dar grandes lições. João capítulo 12, ele é ungido por Maria, e ele mesmo diz: eu estou sendo preparado para o dia do meu sepultamento. Depois de Hosana, nós começamos a ser preparados para os dias difíceis que virão. Tem dia, irmão, que você foi celebrado, você veio para o culto e nem imaginou, mas a unção que foi derramada sobre a sua cabeça era te preparando para o dia que você ia ser atacado. Por isso a importância de você estar no culto, porque eu não sei o dia de amanhã, mas eu sei de uma coisa: o dia de amanhã eu chegarei lá, e a unção do Senhor estará sobre a minha vida, me guardando e já me preparando para aquele momento. E Jesus então, no capítulo 12 de João, ele é ungido, e ele diz: eu estou sendo preparado para o dia da minha morte. No capítulo 13 de João, Jesus vai nos ensinar sobre o serviço. Ele começa a lavar os pés dos discípulos, e olha para eles e fala bem assim, ó: eu vos dei o exemplo. No capítulo 14, ele começa a ter uma conversa com as pessoas, com os discípulos, dizendo: galera, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, porque se não fosse assim eu teria dito, porque eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês, porque o lugar que eu vou estar, eu quero que vocês estejam juntamente comigo. E ele começa a dizer já então da sua partida. Logo na sequência, no capítulo 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara que está em mim que não produz fruto, eu corto e queimo, mas todos aqueles que estão em mim e dão frutos, eu podo para que eles deem mais frutos. Então Jesus, após o Hosana, ele começa a trazer momentos de instrução. No capítulo 14 ainda, ele vai dizer o que para a gente lá? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmão, esteja pronto para os pós-Hosana. Esteja pronto para os momentos que você foi celebrado, mas esteja pronto para o pós a celebração, porque se vier, e vem o que vier, você já está preparado. Tem uma canção que a gente cantava muito: venha o que vier, irás, é isso aí. Esteja preparado para esses momentos. E depois Jesus então começa a trazer lições. Eu fui celebrado, e agora está na hora de eu instruir. Está na hora de eu ensinar, está na hora de eu mostrar o caminho para eles, está na hora de eu falar para eles que eles precisam dar frutos, porque senão eu corto. E no capítulo 16, ele vai dizer: ô gente, ó, eu venci o mundo. No capítulo 16, ele vai declarar uma palavra sobre nós. Ele não tinha ainda sido crucificado, ele ainda não tinha sido morto, mas ele já estava preparado para tudo aquilo que viria. Mas ele olha para os discípulos: tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês precisam entender algo. Eu estou para ser crucificado, mas eu já preciso liberar uma palavra: eu já venci. Irmão, antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele já olha para os discípulos e fala: eu venci. Muitas vezes nós olhamos para o problema, olhamos para as situações e já nos deparamos com derrotas. E Jesus, diferente de nós, olha para todo mundo e fala assim, ó: tenham bom ânimo, eu venci. Eu venci. Ele nem passou pela situação, mas ele já disse que era vencedor. Eu não sei o que está passando, meu irmão, mas qual é o olhar? Como você olha a situação que você está vivendo? Como derrota? Ou você já começa a olhar: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus? Jesus já então começou já a olhar: eu venci, galera, fiquem tranquilos. Capítulo 17, Jesus ele vai declarar algo precioso. Ele começa a orar por nós, Priscila. Ele ora pelos discípulos e começa a orar por nós, Gilberto. Pai, eu oro para que aqueles que ainda vão crer em mim, eu peço que o Senhor nos guarde. E então Jesus, depois de tudo isso, ele é pego, ele é traído,
por alguém que caminhou com ele por 3 anos e meio. Alguém que ele amava, como Pedro o negou, olhou para ele e falou assim: não, peraí, se for preciso eu morro por ti. Ô Pedrão, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, cara. Jesus, depois do Hosana, começou a ensinar, mas também começou a passar por situações de traição. Passou pelo momento onde alguém falou: eu não conheço ele, negação, rejeição, negação, traição. Pegam ele, condenação, crucificação. Crucificação que leva então na sexta-feira à morte. Mas alguns dias eu estava sendo celebrado, alguns dias eu estava cantando o hino da vitória, alguns dias estava sendo momentos extraordinários de Deus. E o porquê disso? Irmãos, os momentos de crucificação, de morte virão sobre a nossa vida. Os momentos difíceis nós vamos passar, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Mas o que precisamos carregar não é o momento do sofrimento, é a certeza que ao terceiro dia haverá vida, é a certeza que ao terceiro dia, aleluia, eu vencerei a morte. Eu tenho uma palavra para o teu coração nesse culto de Páscoa. Fica tranquilo, talvez você está vivendo o teu Hosana, que maravilha, ou muitas vezes você está vivendo a crucificação. Deus, eu não sei nem como vai ser, mas Deus te trouxe no culto de Páscoa para falar para você que fica tranquilo, aleluia, o domingo da ressurreição vai chegar e nenhuma pedra vai segurar você lá dentro. O dia da morte chega. Se não bastasse, todo mundo passa por ele, ó, salvou todo mundo e agora não salva nem a si mesmo. Jesus só fez bem, gente. Vamos ser sinceros, olha para mim um pouquinho agora aqui. Nós já fizemos mal a algumas pessoas, sim ou não? Seja em palavras, seja em atitudes. Para alguma pessoa a gente já fez mal. Jesus não fez mal para ninguém. Mas todo mundo, quando é colocado, por exemplo, o Vinícius está com cara de Barrabás. Vem aqui, Barrabás. Fica aqui, Barrabás, para mim. Não, sobe aqui, Barrabás. Eu vou fazer uma aclamação aqui. Vamos pegar agora um Jesus, né? Com cara de sofrido, deixa eu ver. O que? O que? Ei, que é? Ei, que é? O seu amigo chamou você aqui. Ele está com cara de Jesus mesmo, né? Vamos lá, sofrido? Sofrido. Depois você pode até ficar aqui já, tá? Você resolve. Bom, o Jesus passou assim depois na conversa, viu, Barrabás? Irmão, agora não é o que, tá? É Jesus, porque a palavra que eu vou usar agora, por exemplo, ele só fez o bem. Vocês pegaram, né? Vem um pouquinho mais para frente, vem um pouquinho mais para frente aqui, Vinícius. E eu olho para todo mundo e falo: gente, aqui está o rei de vocês, que vocês gritaram há pouco tempo, Hosana. E o que vocês gritaram? Ele está marcando o nome de todo mundo aí. Ele só fez o bem, ele só fez o que era certo. E de repente na Páscoa tinha esse costume de soltar alguém. Chama alguém que fez o mal. Chama, olha o pessoal agora. Ele fez o mal. Ele fez coisas ruins. Esse daqui, ele veio para trazer vida e vida em abundância. E de repente alguém está no meio. Ó, gente, quem vocês querem que livre hoje? Esse que é o rei dos judeus? Ou Barrabás, aquele que fez mal para vocês? E de repente as pessoas começaram a gritar: soltem Barrabás, soltem Barrabás, soltem Barrabás. E Jesus está do lado, ouvindo aqueles que gritaram há pouco tempo, Hosana. Mas sabe o que me encanta em Jesus? É que tudo que ele fez, ele não fez para falar: eu fiz para você, agora você tem que fazer para mim, tá? Vocês são livres para fazer a escolha de vocês, se querem Barrabás ou se querem Jesus. Jesus não olhou para eles com um olhar de condenação. Jesus estava ali preparado para viver o que tinha que viver. Nós vamos passar por momentos, irmão, onde não seremos escolhidos. Vamos passar por um momento onde seremos rejeitados por aqueles que nós fizemos só o bem. Muitas vezes parece que nós vamos viver a tal da injustiça. E nós olhamos como cristãos e dizemos: mas Deus é justiça.
E como que eu estou vivendo injustiça, crente? Em nome de Jesus, entenda que vamos passar por alguns momentos como esse, onde eu espero que o que eu fiz traga resultado, mas na verdade, o que escolheram foi: solte Barrabás. A cara do bonitão de alegre que está. Ele fez o mal e começa a festejar. Agora vai lá, solte Barrabás. Não, talvez pessoas que estavam lá embaixo, que ele fez mal, e ele está aqui, ó. Valeu, galera, me siga no Instagram. Jesus está em silêncio, mas ele não fez mal nenhum. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Nós vamos passar por momentos como Jesus passou, celebração, mas por momentos também de rejeição, onde, pode voltar aqui daí agora, Barrabás, que era para ser morto, sai ileso. Aquelas pessoas que você fala, esse agora não tem punição nenhuma. Você é crente, você orou, veio na campanha, participou de tudo certinho, jejuou, mas o tal do Barrabás que se encontra na sua vida, na empresa, o tal do Barrabás que se encontra na sua vida, na família, o tal do Barrabás que se encontra na sua vida, lá na vizinhança. O Barrabás é aquele que merece a condenação, merece a justiça, mas sai ileso. Eu preciso falar isso. Tem gente que na sua vida, meu irmão, vai sair ileso, mesmo merecendo justiça. Merece condenação, mas sai ileso. Aí você fala, mas a minha vontade é de... Irmão, a justiça do Senhor, não faça justiça própria. E aí o Senhor manda falar no teu coração agora, precisa entender, entenda isso. Os Barrabás fazem parte do nosso dia a dia. Você olha e diz, mas como? Não tem maneira. Peraí, como que não viram? Como não enxergaram? E a gente fala, Deus, por que disso? Aí Isaías vai dizer, ao Pai agradou moê-lo. O Pai não poupou Jesus. Jesus então vem e é crucificado. Os cravos nas mãos, nos pés. Sexta-feira tenebrosa, noite escura. E de repente, ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani. A sexta-feira é aquele momento que você quer abraçar para abraçar. A sexta-feira é aquele momento, irmão, que não só as pessoas você sente distante. Você olha, Deus, o Senhor também me desamparou. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque a sexta-feira tem o poder, muitas vezes, de colocar você dentro de um pensamento, Deus me abandonou. E Deus te trouxe num culto de Páscoa para dizer, ei, calma, você precisa passar por isso, mas é só a sexta-feira. E de repente ele está crucificado, e ele morre. Cara de morto, né? Vem alguém então, coloca ele no sepulcro. Não calculei o peso, quase passei vergonha, né? Coloca Jesus lá. Aí chega o sábado. O sábado é aquele momento que silêncio, você fala com Deus, o céu está em silêncio. Você fala com o pastor, parece que nem ele tem uma palavra para você. Você fala com seus amigos, eles não... Quando você vai numa casa de luta, irmão, o que você consegue falar? Meus sentimentos. E a noite de sábado, então, é uma noite onde Jesus está esquecido. E muitos achando que acabou. Mas o que ele foi? O que foi que ele disse, irmão? Que ao terceiro dia, então você precisa entender que nos dias de crucificação, onde Barrabás é que vai ser livre e você vai ser injustiçado,
o seu domingo vai chegar, mas você vai precisar passar pela injustiça. Você vai precisar passar pelo tempo de silêncio, onde você fala, você vai no culto, Deus fala comigo, Deus fala com todo mundo, menos com você. Você lê a Bíblia e Deus não fala nada. O céu está em silêncio. Esqueci. Nossa. Irmão, essa igreja é uma bênção, irmão. Eu amo essa igreja. Vamos pregar aqui. E de repente, irmão, agora apaga a segunda para mim. Parece que acabou. Não tem mais jeito. Pastor, o que fazer quando não tiver mais jeito? Fica com aquilo que Ele já falou. Ele falou que estaria contigo. Ele falou que te ajudaria. Ele falou que te sustentaria. Ele disse que estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez você está passando pela sua sexta-feira, aleluia. Talvez você está passando pelo sábado que você não sabe o que fazer. Ora e não tem respostas. Fala com Deus e Deus não fala nada. Mas Deus te trouxe numa noite, aleluia, de Páscoa, para dizer que você precisa passar por isso. Mas calma! Daqui a pouco a lua vai começar a baixar, o sol vai começar a aparecer, e de repente, aleluia, o terceiro dia vai raiar, e quando eu olhar ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e onde havia morte, haverá vida em Cristo Jesus. Só que é tão engraçado que em dias de vida nós ainda pensamos na morte. Se abra agora como se estivesse agora realmente livre. Só que as pessoas ainda estão procurando um Jesus morto. Porque, irmão, os momentos difíceis têm a facilidade de fazer a gente esquecer do que Ele falou. Mas Jesus é tão bom que Ele chega para ele e fala assim, ó, sou eu. Vai lá. Os muros, posso subir? Vai lá, os muros, vai lá. Vai lá e diga aos meus irmãos, para começarem a sorrir. Diga que não acabou. Fala que a morte eu venci. Mas ainda em dias de celebração de vida, ainda estamos olhando para a morte. Você está aqui, foi alcançado por Jesus, mas ainda não para de olhar para o passado que ainda te aprisiona. E Deus te trouxe num culto de Páscoa para falar, ei, passou. Mas esquece. O que passou, passou, ficou para trás. Eis que faço nova todas as coisas. Mas falaram de mim, esquece. Me caluniaram, esquece. Se levante nesta noite, receba a vida de Jesus Cristo. Feliz Páscoa, Jesus está vivo. Feliz Páscoa, esqueça o passado e viva a celebração da vida. Feliz Páscoa, Jesus está vivo. Pare de olhar para aqueles que crucificaram você. E Jesus é tão precioso em nos ensinar. Ele olha aqui e fala assim, ó, vai lá e diga aos meus irmãos para começarem a sorrir. Vai lá e fala para Pedro que eu sei que me negou. Fala para ele me esperar porque eu estou chegando lá. Porque Jesus nos ensina que Ele não fica preso nos acontecimentos. Ele está pronto a dar novos passos para a frente. Não é hora de olhar para a negação, é hora de tratar. É uma noite de Páscoa, é um culto de Páscoa, que Deus te trouxe aqui para falar assim, ó, eu estou te chamando para viver um novo totalmente liberto do teu passado. E você que recebeu essa palavra e nessa noite quer viver realmente ressurreição, o grupo do louvor pode subir também aqui para ajudar a cantar. Você não consegue se desprender das injúrias. Você não consegue se desprender das calúnias. Você não consegue se desprender das negações, das traições. Você não consegue se desprender dos maus acontecimentos. Você não consegue tirar da mente
Você não consegue tirar da mente o rosto de Jesus ensanguentado. Ei, ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Não está mais ensanguentado. Ele está vivo. E quando as pessoas olham para Ele, tem a certeza que realmente, aleluia, é Ele que vive para sempre. Deus te trouxe para um culto de domingo, um culto de Páscoa, que talvez você nem tinha expectativa nenhuma. Mas Ele te trouxe aqui para falar assim, ó, você está vivo, mas está agindo como morto. Só que eu quero que você se desprenda dos acontecimentos, das crucificações. Eu quero te convidar para vir para frente, porque hoje eu quero que você saia daqui vivendo a vida abundante do nosso Deus. Talvez foi na casa, foi na família, foi com os pais, foi com os filhos. Talvez foi numa empresa, talvez foi com um amigo que tanto você amava. Talvez foi um relacionamento que você viveu. Mas eu preciso falar para você, hoje é Páscoa. Hoje é o dia de você começar a celebrar a vida.